Graça e paz. Me traz à tona pra respirar e me faz andar Sobre as águas. Esperando vocês chegarem para a nossa live, segunda-feira, nosso encontro. minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você que for entrando, for chegando essa live até você, hoje ou outro dia, coloca para mim no comentário de onde você é, por favor. Eu tenho o hábito sempre de olhar os comentários após a live e orar pelos pedidos, falar com cada um. Se o mar me submergir, Maria Luísa, Márcia, a Paz, quem mais tá aí? Dá um oizinho. Me faz andar sobre as águas. Hoje o Senhor colocou para estarmos falando sobre a travessia. Quero convidar você para estar abrindo essa live na sua página, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Precisam ouvir essa palavra. Você vai ser um instrumento de Deus poderosíssimo para alcançar vidas de coração de pessoas que estão necessitadas nesse momento, precisando de entender o processo que estão passando. Tati chegou, a paz. De onde você é, de qual cidade, qual é o seu ministério. Compartilha. Vai marcando já esse tempinho antes de começarmos os nomes das pessoas que você conhece, os amigos, seus contatos. Paz, a paz, Tati. Paz, Maria. A paz. Submergir a tua mão. Me faz sobre as águas. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões sobre a travessia. E não sei se, eu creio que nós vamos continuar como se fosse uma série. Mas eu não sei se vai ser mais uma ou mais duas. Eu estou na dependência do Espírito Santo. Total. Porque a revelação que ele trouxe foi muito forte. Glória a Deus. Sim, Senhor. Sim. E o meu louvor. O meu louvor. O meu louvor. Glória a Deus. Muito bem, graça e paz mais uma vez a você que já está aqui, aos que vão chegar depois, que vão entrar, aonde chegar essa live, você é muito bem-vindo aqui comigo, que você possa estar acompanhando o nosso ministério, o nosso canal aqui, tem o canal no YouTube, né? E tudo que nós fazemos aqui, depois nós postamos no canal do YouTube. Está como pastora Ana Sara Berg Gomes lá, ok? E, então, tanto no Face meu, quanto no Face do Ministério ou no YouTube, você tem acesso
Glória a Deus. Amados, eu quero ler com vocês uma palavra muito conhecida, muito pregada, louvada, cantada, mas eu quero trazer alguns pontos. Eu quero que a gente passar alguns pontos juntos sobre essa palavra que o Senhor me falou de ontem para hoje, essa madrugada, através de uma revelação, e foi muito forte. Amém? Então acompanha comigo Mateus 14, versículo 22 a 25. Você pode ler todinha essa passagem, mas eu quero ler com você agora aqui só do 22 ao 25, ok? Vai marcando aí, vai marcando as pessoas para aproveitar essa palavra, porque eu tenho certeza que elas precisam ouvir. E vai ter mais uma live, mais uma sequência, pelo menos mais uma sequência sobre essa travessia, porque é muito profundo, não dá para falar tudo hoje, ok? Senão ficaria muito extenso para vocês, para mim também. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Fossem adiante para o outro lado. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar sozinho. E chegada a tarde, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, Jesus foi em direção a eles. Jesus foi em direção a eles, caminhando por cima das águas, por sobre as águas. Aleluia. É muito profunda, amados, muito profundo essa palavra, e eu quero que você preste muita atenção no que Deus está falando aqui esta noite através dessa live. Você vai marcando pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com pessoas. Muitas pessoas nessas duas séries aí, ou três, não sei, Deus é que sabe. Nós vamos aí estar trazendo a revelação do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda através dessa palavra: existia uma ordem, existia um plano, um projeto de Jesus, existia um trabalhar do Senhor e uma palavra revelada de Deus para a vida daqueles discípulos. Ele disse: vocês entrem no barco e vão adiante para o outro lado. Vão adiante para o outro lado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, ela não nos pertence mais. Você precisa ter essa certeza. Se você entregou sua vida a Jesus, você não vive mais. Cristo vive agora em você. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? E queremos viver a nossa vida. Queremos viver aquilo que queremos, que desejamos. Mas não é assim. Agora Cristo vive em nós. E Ele vive para o propósito estabelecido por Ele. Ele vive para realizar em nós e através de nós o plano dEle. A obra dEle. Aleluia. Então nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nas mãos de Deus, Deus toma. Deus toma. Você percebeu que depois que você entregou a sua vida a Deus, verdadeiramente, muitas coisas fugiram do seu controle? Não foram da maneira que você queria? Será que você não percebeu isso? Note isso a partir de hoje. Por quê? Porque a sua vida agora não é sua, é dele. E todas as coisas ele vai usar e operar, trabalhar e permitir para cooperar para o bem do propósito dele na sua vida e através da sua vida. Porque na verdade é o propósito dele em você, vivendo em você. Aleluia. Para a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz também, nessa passagem, que existe uma trajetória. Existe uma trajetória a ser percorrida
numa trajetória. Olha, vocês vão entrar no barco e vocês vão passar para o outro lado, ou para outra banda, ou para outra margem. Não importa. O que importa é que vocês vão sair de um lugar e vão ter que chegar em outro. E isso é algo constante. Nós achamos que isso vai acontecer uma vez na nossa vida. Não. É quase que dia a dia isso. É quase que dia a dia isso. Quase que todo dia nós estamos saindo de uma margem e chegando na outra. Oh, Ramástia, Deus já está revelando. Quase que todo dia, quase que diariamente nós estamos saindo de uma margem e chegando a outra. Em cumprimento de propósitos, em cumprimento de percursos. Areia, labassore, manácia. Em cumprimento de etapas. Labassore, mecante, urabanácia. Aleluia. Oh, Senhor, como é profundo. Como profunda essa revelação. Quase que todos os dias. Em todo tempo nós estamos iniciando etapas e terminando etapas, iniciando etapas e terminando etapas. Iniciando trabalhos e terminando trabalhos. Iniciando missão e talvez demorando um pouco mais e completando a missão. Entendam isso, entendam isso. Mas nós precisamos entender que o que garante todo esse operar é a palavra. É a palavra, é a revelação de Deus para as nossas vidas. É quando Jesus falou com você. É quando Jesus falou comigo. É quando Ele nos mostrou, nos revelou, nos deu uma palavra direcionada. Seja pela Bíblia, seja pela forma que Ele quiser, que Ele quis usar. Mas que deixou bem claro a vontade dEle para a minha vida e para a sua vida. Então essa trajetória precisa ser percorrida. Eles precisaram entrar no barco e eles precisaram direcionar o barquinho para o outro lado. Eles precisaram entrar no barco e começar a se distanciar daquela margem em que eles estavam. Com Jesus, em segurança, com Jesus, eles precisaram. E Jesus não entrou naquele momento com eles. E disse, vão, que eu tenho que despedir aqui, estou aqui fazendo algo. Por que será que Jesus fez isso? Porque será que despedir da multidão talvez era prioridade? Poderia ser. Também. Orar sozinho era prioridade? Também. Mas o que nós entendemos é que em todo o trabalhar do Senhor também era prioridade ensinar os seus discípulos. Levá-los a um lugar de maior profundidade com Ele. Levar os seus discípulos a uma aprendizagem que de outra forma eles jamais conseguiriam. Ter o entendimento que eles passaram a ter depois daquela experiência, daquela etapa terminada. Então, nós precisamos entender, queridos, que existe uma trajetória na sua vida desde quando Jesus entrou na sua vida. A partir do momento que Ele começou a ser o Senhor e o seu Salvador absoluto. Nesse momento, Cristo em vós, aleluia, começa agora a chamá-lo, a ordená-lo, a percorrer uma trajetória com Ele, no propósito que Ele tem para a sua vida, no propósito que Ele tem para a minha vida. E nós precisamos estar atentos ao seu comando, estarmos atentos ao seu trabalhar, estamos muito atentos. Porque nesta trajetória, pastora, mas eu não gostaria de ir, não gostaria de fazer. Não, é obrigatório. A primeira coisa que eu quero te comunicar aqui nessa noite é obrigatório. Não é opcional. Não é algo que você vai optar, não, eu resolvi que eu não vou, não. Essa trajetória faz parte do discipulado
do discipulado do próprio Senhor com a tua vida, com a minha vida. Para formar o caráter de Cristo em mim, para formar o caráter de Cristo em você, o Senhor mesmo, pelo seu Espírito, nos conduzirá a muitas trajetórias, há muitas travessias em nossas vidas, em muitos sentidos. E não vai dar para você falar assim, não, eu não quero, eu quero descer do barquinho. Não, não vai dar. Não vai dar. Descer do barquinho é só para viver a experiência que o discípulo viveu em andar por sobre as águas, quando Jesus disse para ele, vem, e ele pôde contemplar o poder e a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão... isso é muito forte. Então, meus amados, são etapas diárias, etapas semanais, trajetórias, percursos no dia a dia, anuais, dependendo de cada plano, de cada projeto do Senhor, aonde a partir do momento que o Senhor ordena, Ele mesmo te conduz, Ele mesmo me conduz e nos coloca e nos leva. E essa trajetória, muitas coisas acontecem. É no percurso que Ele vai dar a aula dele. É no percurso que o Mestre vai nos aprimorar, nos aperfeiçoar, que Ele vai forjar em nós aquilo que Ele quer. Que Ele vai fazer crescer em nós o que precisa e vai extinguir o que precisa. É no percurso, acontecendo nada. Sabe aquela coisa assim, você andando e nada muda, nada muda. Ou acontecendo de tudo ao mesmo tempo. É no percurso. Acontecendo nada, acontecendo tudo. Que nós vamos aprender o que Ele quer. Que Ele vai nos ensinar aquilo que jamais poderíamos aprender de outra forma. Por quê? Porque Deus sabe como faz. Deus sabe como. Deus nos conhece. Aleluias. Mas nós não podemos tirar no percurso os olhos da palavra. Qual palavra, pastora? A palavra inicial. A palavra inicial. A palavra de ordem total. A palavra do plano completo. É no percurso que se costuma esquecer do plano completo. É no percurso, durante a trajetória, que se costuma esquecer os detalhes. Você me compreende? É durante o percurso, durante a trajetória, que muitas vezes somos confundidos. Que muitas vezes a dúvida entra. Que muitas vezes o temor e o desespero entra. Por quê? Porque nos esquecemos dos detalhes. Nos esquecemos de quem nos ordenou. Nos esquecemos de quem nos direcionou àquilo. Nos esquecemos de quem fez o convite. Nos esquecemos de quem nos enviou. Nos esquecemos de onde Ele disse que chegaríamos. Ou o que realizaríamos. Ou o que aconteceria. Então eu quero que você preste atenção na sua trajetória. Eu não sei qual é a trajetória que você hoje está vivendo com Deus. Eu não sei qual é a travessia que você está vivendo hoje com Deus. Talvez é uma travessia ministerial. Talvez é uma travessia na sua saúde. Ou algum problema na sua família grave. Talvez é a travessia, aleluias, de algo profissional. Ou em um relacionamento. Mas eu quero te dizer, eu quero que você tire os seus olhos do nada, das coisas que não estão acontecendo. E tire os seus olhos de tudo que talvez esteja acontecendo para colocá-los no Senhor. Para colocá-los no Senhor. Você precisa exercitar a audição espiritual. Você precisa repetir para si mesmo aquilo que Jesus falou com você. Para gravar aquela voz em você. Para você não se perder no meio do processo.
no meio do percurso, no meio da travessia, no meio da trajetória. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. A palavra também diz aqui, nessa passagem, glórias a Deus. E nesse percurso tão tremendo, e eu quero aqui me lembrar, quando muitas situações na Bíblia nós vemos, e nós achamos que Deus vai entregar uma palavra para nós, de algo que Ele vai concretizar, que Ele vai estabelecer, que Ele vai realizar, seja em nossas vidas pessoais, seja em algo que Deus vai nos usar, e nós ali ouvimos, e logo acabamos esquecendo os detalhes. E eu tenho certeza que muitas vezes não sou só eu, e muitas vezes a gente tem que anotar, e repassar aqueles pontos importantes, sabe? E uma das coisas que eu fico aqui pensando, que várias pessoas receberam palavras tremendas de Deus, projetos tremendos da parte de Deus, direções específicas da parte de Deus, chamados específicos da parte de Deus. E você não vai ver em nenhum momento, muito pouco, automaticamente aquilo acontecendo. Por quê? Porque entre a palavra, entre o revelar, a revelação de Deus, o contar, o informar, o ordenar, o enviar e o cumprimento de toda aquela palavra, há um processo. E muitas vezes demorado, um processo árduo, um processo trabalhoso. Às vezes é fácil, muitas vezes difícil. Onde muitas vezes, durante a travessia e o percurso, somos tentados a desacreditar que realmente foi Deus que falou conosco. Que realmente foi Deus que nos colocou naquele lugar, naquela situação, naquele caminho, dentro daquele negócio. Somos tentados a querer sair de alguma forma. Somos tentados a forjar uma saída, a forjar uma... Não, amados, não faça isso. Você precisa acreditar. Deus está te ensinando. Você precisa acreditar, porque até no silêncio dele, quando ele não te responde, ele está te ensinando. Uma palavra dele basta. Ele não precisa falar com você 2 vezes. Tem pessoas aqui dizendo, Senhor, fala comigo outra vez. E Deus está te dizendo, eu já disse uma. Não preciso dizer 2 a você. Você precisa acreditar. Eu sou Deus de caráter. Caráter santo. Uma vez falei, está falado. Uma vez determinei, não volto atrás. Quando Deus levantou o profeta para ir ungir a Davi, por ungir a rei, ele já saiu ali reinando? Não, teve todo um processo tremendo, um processo doloroso, um processo de muitos erros, inclusive da parte de Davi, aonde, mesmo ele errando, mas se arrependendo, Deus trabalhou profundamente na vida de Davi, no caráter, forjou na vida de Davi a pessoa que ele precisava ser para estar adequadamente posicionado para exercer o reinado que Deus queria. Quando Deus revelou a José o plano dele, nós não vemos José ali já numa posição de liderança, de governo. Não, pelo contrário. José começou um processo, começou a travessia. Quando ele sonhou e ele contou, começou a viagem dele no barquinho. Vocês estão entendendo?
o que Deus está falando? Ali começou a trajetória. Ali José já começou obrigatoriamente a dizer tchau, meus irmãos, tchau, papai, tchau. Ele queria? Não. Foi obrigado. Não é opcional, é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório, querido. O processo de Deus na minha vida e na sua vida é obrigatório. É obrigatório. Você querendo ou não, você será levado da parte de Deus. Se sua vida pertence a Ele, verdadeiramente, e você tem procurado fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai proporcionar os meios para que você seja tirado, arrancado, movido, direcionado ao cumprimento da palavra dEle, ao decreto dEle, à revelação dEle, a tudo aquilo que Ele precisa realizar em você e através de você. Vai começar a trajetória, vai começar a quê? Vai começar a travessia, vai começar o processo. Está entendendo? Você compreende? Nós vemos o processo todo acontecendo. E não nós vemos durante toda a trajetória acontecendo o quê? Ou nada, ou tudo. Deus está ensinando. Deus está trabalhando em algo que é necessário. Para preparar-nos. Para adequar a estrutura, para adequar a estrutura para aquilo que Ele vai realizar. Não é assim, ó, não é apertar um botão, não. Não é apertar um botão. Então Deus continua, independente, acontecendo nada ou acontecendo de tudo. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar, no controle. Ele continua comigo e com você, no mesmo lugar, mantendo a sua palavra, mantendo a sua posição. Está em pé. Estou contigo. Mas é necessário. É obrigatório o processo. É obrigatório a travessia. É obrigatório a escola. É obrigatório o curso que eu vou te dar. É obrigatório o treinamento. Viu? O treinamento é obrigatório, não é opcional. Entenda isso. Entenda isso. É necessário ir mais fundo com Ele. É necessário ir mais fundo com Ele. É necessário sair da superfície espiritual. É necessário sair do comodismo espiritual. É necessário sair das margens da segurança humana. Arai, Shui, Darácia. É necessário sair da mesmice, porque a mesmice você já viveu um tempo, já aprendeu. Agora tem lição nova chegando, agora tem experiência nova, tem um novo nível de Deus, Seremanácia. Para mais uma etapa, para completar, e cada etapa, cada percurso, mais se aproxima do cumprimento da palavra inicial de Deus. Você já se lembra? Você se lembra ainda da palavra inicial de Deus para a tua vida? Quando Ele te chamou? Pastora, mas Ele já contou tudo? Não. Mas você se lembra? Ele vai contar ainda muitas outras coisas a você. Ele vai revelar ainda muitas outras coisas a mim e a você. Mas não se perca da palavra inicial. Não se perca, não se perca. Você precisa aceitar o convite de Deus e obedecer o convite de Deus para ir mais fundo. E se for preciso, largar as estruturas humanas, sair do comodismo, sair da sua segurança humana, se arriscar em Deus. Não se arriscar loucamente, mas se arriscar em Deus. Subir no barquinho que Ele mandou você subir. Ir na direção que Ele está ordenando. Fazer o que Ele está ordenando. Deixar a margem. Aleluia, aleluia.
atravessar para o outro lado, atravessar para o outro lado. Eu não sei qual outro lado que você precisa atravessar. Eu não sei, mas muitos já estão atravessando e outros estão querendo, mas tem medo de subir no barco. Tem medo de se arriscar e subir no barco, porque ficam olhando o horizonte do mar e não conseguem visualizar o fim dele. Entenda o mistério. Não conseguem visualizar o fim, não conseguem avistar a banda do outro lado que Jesus está falando, daqui que você está, onde você está, na posição que hoje você se encontra, na situação que hoje você se encontra, você não está conseguindo visualizar a banda do outro lado, a margem do outro lado, a finalização desse processo. E por isso você fala, não sei não, hein? Sei não. Isso aí é meio doido, hein? Meu Deus. Será que isso é mesmo de Deus? Isso é meio doido. Essa escola você vai ter que passar. E ela é obrigatória. Sair do natural para o sobrenatural é obrigatório. Você jamais viverá na totalidade os planos de Deus na sua vida se você não passar por essa matéria. Escuta o que eu estou te falando. Qual matéria, pastora? Sair do natural para o sobrenatural. Sair da sua segurança e se lançar totalmente em dependência ao Senhor. Você não vai viver, não tem como. Você vai ter que desgarrar da margem, você vai ter que, mas chegar uma hora, tanto naquela passagem de Ezequiel, quanto do barquinho, você vai ter que deixar a margem. Deus vai levar e soprar esse barquinho, o Espírito de Deus vai conduzir a sua trajetória, a sua vida, como Ele bem entender, como Ele quiser. Não é da forma que você quer. Não vai ser como você pensa. Não vai ser do seu jeito. Não será do meu jeito. Porque existem lições preciosíssimas para formar a estrutura que Deus quer em mim e em você. E só Ele sabe como. E tem essas lições, viveremos nesta travessia que acontece diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, e outras demoram a vida inteira. Entenda isso. Deus vai nos tirar das superfícies espirituais e escuta o que eu vou te falar. Vai permitir agitar as águas da nossa realidade. Porque na hora que as águas da nossa realidade forem agitadas, começa a aula. O que, pastora? Começa a aula. Começa a aula. Aula número 1. Aí começa. Aula número 2. Então, isso é tremendo demais. Isso é muito lindo da parte de Deus. Por quê? Ele nos ensina, mas Ele está de olho. Ele está de olho. A palavra do Senhor diz que Jesus estava lá trabalhando, despedindo das multidões, ainda foi orar, olha só, foi orar, foi falar com o Pai. Mas diz que na madrugada o barquinho já estava lá açoitado pelas ondas. A realidade deles lá no barco, no meio do mar, já sendo agitado. Tudo preparado. E Jesus, quando vê, de olho, orando, mas atento no processo daquilo que Ele ordenou. Assim Ele está atento no processo da sua vida e na minha vida. E o que Ele fez? Ele foi em direção a eles. Ele foi em direção a eles. Escuta, Ele está conosco todo o tempo.
Mas na hora das provas, na hora das agitações da nossa realidade, é a hora que Ele gosta de se aproximar mais ainda de nós. Está bem perto, para que Ele não perca a oportunidade, pessoalmente, intimamente, nos ensinar aquela lição tão importante e preciosa que precisamos aprender e passar naquela prova, passar naquela prova. Aleluias, aleluias, aleluias. Coisas que nós vamos aprender, amados, que de outra forma nós não aprenderíamos. Quantas trajetórias, quantas travessias eu tive que passar e ninguém perguntou para mim se eu queria. Ninguém perguntou para mim se eu queria. Você quer ou não quer? Não. Deus permitiu, me levou, porque uma vez que eu entreguei a minha vida a Ele, a partir desse momento Ele controla a minha vida. É Ele quem me leva, é Ele quem me traz. É Ele quem dirige os meus passos. É Ele quem controla todas as coisas. Deus não vai perguntar. Ele vai ordenar. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Essas travessias acontecem dia a dia, semanalmente, mensalmente, durante a vida toda. Porque são processos de Deus em nós. Processos de Deus em nós e através de nós. E cada uma delas, Deus extrai algo de nós e coloca algo em nós. Entenda isso. E com isso a nossa estrutura vai sendo modificada. Com isso a nossa estrutura espiritual vai sendo transformada. O nosso caráter vai sendo transformado. O nosso coração, a nossa mente vai sendo transformado. Aleluias. Glórias a Deus. É no profundo, diante dos acontecimentos da travessia, que nós vamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus na margem é uma coisa. Conhecer a Deus naquela superfície, calma, é uma coisa. Conhecer a Deus na tempestade, conhecer a Deus nas ondas açoitando e no vento soprando, na água entrando no barco, é outra coisa. Quantas vezes a água quis entrar e entrou dentro do meu barco? Quantas vezes a água bateu e entrou, as ondas açoitaram o barco da minha família, o barco do ministério, o barco da saúde? E quantas tantas vezes nesse momento eu aprendi a grande lição que Deus queria me ensinar. E a minha fé foi aumentada, foi aperfeiçoada, a minha confiança em Deus foi aperfeiçoada, a minha segurança em Deus foi aperfeiçoada, onde eu entendi que não é a margem que me dá segurança, não é a terra debaixo dos meus pés que me assegura, não é eu posso estar sobre as águas, eu posso estar dentro do barco, eu posso estar na margem, independente de onde eu estou e na situação que eu estou, quem me assegura é Deus. É a sua palavra. É o seu poder. Você pode estar aonde você estiver. Você pode estar passando por situação. A sua realidade pode estar sendo agitada da forma que for. Ou nada acontecendo. E você sendo tentada a acreditar que talvez você pegou o rumo do barco errado. Por isso que nada está acontecendo. Deus está te ensinando uma lição. No silêncio Ele fala. Ele está provando a sua fé na palavra inicial dele. Ele está provando a sua fé. O quanto você é obediente, mesmo sem realizar nada. O quanto você suporta
ver a mesma imagem sem se corromper naquilo que ele te ordenou fazer. Oh, rabassore mecancho, ramanacho lamachore mecancho, remanagasore mecancho. Aleluias. Depois dessas experiências, nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais. Depois das lições que aqueles discípulos tiveram, eles não foram os mesmos. Eles entenderam quem é que manda no vento. Eles entenderam quem dá ordem ao mar. Eles entenderam quem é que está no controle. Muitas vezes, Deus vai permitir situações na minha vida e na sua vida para entendermos que Ele continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua no seu trono, soberanamente, no controle de todas as coisas. Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Nada que acontecer. Nada que acontecer na travessia, durante o percurso, durante o processo, ou nada do que não acontecer, vai mudar a fidelidade de Deus para com a sua vida. Vai mudar o amor dele para com você. Vai mudar a promessa que ele te fez. Nada, 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 nada. 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 Mas só vamos aprender isso no percurso. Só vamos aprender isso no processo. Só vamos aprender essa lição, queridos, na hora H. Não tem como aprender essa lição lá na margem, olhando o horizonte. Não. É no percurso, é na travessia que vamos aprender lições preciosíssimas, que vamos conhecer a Deus no profundo, intimamente. Deus precisa, amados, que nós confiemos uns nos outros, sim, mas Deus precisa que você e eu confiemos nele. Acreditemos quem Ele é, no que Ele pode, em Sua palavra. Confiamos completamente, de todo o nosso coração, mesmo sem ver nada, mesmo sem acontecer nada, ou acontecendo aparentemente tudo ao contrário. Ele não saiu do lugar. A palavra dele continua sendo a mesma. O propósito está em pé. O cumprimento vai acontecer. Sabe o que acontece? Muitas vezes, o nada acontecendo, a gente acha que é mais tranquilo do que tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas imagina você, por muito tempo, fazendo uma travessia, olhando o mesmo cenário. O mesmo cenário. O cenário não muda. Eu não sei você, mas eu gosto muito de viajar. Tenho no sangue, no meu espírito, a missionária. Falou em viagem, é comigo. E eu gosto muito de dirigir, gosto muito de viajar, e nas viagens às vezes longe. E eu me lembro que uma das viagens que nós fizemos, muito longe, o cenário não mudava. Não mudava. E dava sono na direção. Sono, um perigo. Mas dava sono, por quê? Não mudava. Linha reta. Não tinha uma curva, não mudava nada, não tinha nada de novo, nada. As plantas eram a mesma, não tinha uma árvore diferente, nada, era tudo a mesma coisa. Aquilo ia irritando depois de um tempo, horas de viagem, ia irritando. Ia dando sonolência, ia enfadando. Ia dando a impressão de que nunca ia chegarmos. Nunca íamos chegar no destino. Mas isso era só impressão, porque cada hora que passava
naquela mesma imagem, naquela mesma paisagem, presta atenção. Menos 1 hora eu estava do meu destino. Quer dizer, mais perto, né? Do meu destino eu estava. 1 hora. Vocês estão entendendo? E muitas vezes você está olhando para a sua vida e está dizendo, nada acontece de novo. Deus falou comigo, eu fiz o que Ele mandou eu fazer e nada acontece, eu não vejo nada acontecendo, eu não vejo uma mudança. Ei, o nada do cenário, o nada acontecendo faz parte da lição que Ele está aplicando em você. Quem disse para você que a não mudança do cenário significa que não está chegando ao destino? Quem contou a você que não mudar o cenário é sinal de que você não está andando? Quem contou a você que não mudar o cenário você não vai chegar? Deus está provando a sua fé na palavra dele. Deus está provando a sua fé na confiança do itinerário que Ele colocou para você. Vai chegar sim. Você vai chegar do outro lado. Acontecendo nada. Mudando ou não a paisagem, mudando ou não a imagem. Todo dia aquela mesma coisa. Ou acontecendo de tudo. Uma tempestade. Você vai chegar do outro lado. Como Ele disse. Como Ele disse, vai acontecer. Porque Ele não falha. Mas as lições do percurso e da travessia você vai aprender. É obrigatório. Você vai aprender. Nem que Ele tenha que nos chamar de homens e mulheres de pequena fé no percurso. Nem que muitas vezes nós tenhamos que ouvir a exortação dele. Mesmo assim, a fidelidade dele não nos deixará sucumbir. Ele nos tirará, Ele nos elevará, nos colocará de novo. Continue, continue. Ainda não terminei o processo. Continue, você vai chegar aonde eu disse. Você vai completar a carreira proposta. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos parar aqui hoje porque eu vou dar sequência nessa live. Essa será a travessia 1 e vamos ter a travessia 2. Porque Deus ainda quer falar mais coisas. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora que está olhando aí para o cenário. Não muda, não muda, não muda. Não muda, pastora. Não muda. Não muda. Nada acontece. Nada. E eu já estou aqui, já nervosa, porque onde que está Deus nesse negócio? Será que foi Ele mesmo que mandou? Será que foi Ele mesmo? Ou talvez você esteja assim, meu Deus, se me contasse que eu ia passar tudo que eu estou passando, eu não entraria naquele barco. Eu não faria essa travessia. Eu não aceitaria esse convite para ir para outra banda lá, ver do outro lado o que é. Não. Não é opcional, é obrigatório. Querendo ou não, você vai. Querendo ou não. Mas, pastor, eu tenho livre-arbítrio de dizer não a Deus. Sim, nesse sentido você tem. Você pode abortar o plano de Deus. Você pode sim dizer não a Deus, pode. Você pode até morrer dizendo não a Deus. Mas você pode ouvir o comando dele, obedecer e saber que ele está no controle de todas as coisas e que tudo vai cooperar para o seu bem, até mesmo o nada, durante muito tempo, até você chegar e contemplar a fidelidade do cumprimento da promessa dele na sua vida, ou
durante até mesmo os percursos de açoites, os percursos de grandes tempestades ou pequenas, e de muitas situações aonde você vai ser tentado a acreditar de que você pegou o barquinho errado, ou que você seguiu o comando da pessoa errada. Não, você chegará. Eu quero te informar que você chegará, e essa lição que você está aprendendo e que Deus vai estar te ensinando vai ser tão profundo, tão profundo, tão profundo na tua vida, que de outra forma você não aprenderia, não aprenderia. Acredite, Deus sabe o que faz. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor possa alcançar essas vidas que estão atravessando essa situação, eu não sei qual, atravessando esse marasmo, atravessando essa tempestade, atravessando essa turbulência, atravessando essa perseguição, atravessando um naufrágio, atravessando o vento forte. Eu não sei, Deus, mas o Senhor sabe. E eu te peço nesse momento que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, esta vida, alcançando, Deus, alcançando com o teu poder, aleluias, alcançando, Deus, com o teu agir, aleluias. Eu creio, Senhor, eu creio no teu agir nessa noite. Aleluia. Fortalecendo, ensinando a lição, papai, forjando o caráter, alicerçando a fé deles somente em ti e na tua palavra, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle do barco, o Senhor está no controle do itinerário, o Senhor está no controle do cumprimento da promessa, o Senhor está no controle de cada etapa a ser cumprida, o Senhor está no controle de cada lição a ser aprendida, o Senhor está no controle do vento, o Senhor está no controle das águas, o Senhor está no controle. Aleluia. O Senhor está no controle do silêncio. E grandes coisas o Senhor está realizando. E essa pessoa, ela não percebe tudo o que o Senhor está fazendo nela e através dela. Ela não consegue entender o processo que ela está vivendo. O quanto o Senhor já tem mudado a estrutura dela. O quanto o Senhor já extraiu, já tirou, e o quanto o Senhor já tem acrescentado. Ela não consegue visualizar, porque é uma coisa atrás da outra, é uma lição, é aula atrás de aula. E tem hora que essa pessoa fala, eu quero descer, eu quero parar a viagem, eu quero parar a travessia. Mas o Senhor te responde nessa noite, não vai parar não, minha filha, meu filho. Porque logo você chega na outra banda, na outra margem do cumprimento, você vai contemplar a minha fidelidade. Você vai contemplar uma nova estrutura. Você vai contemplar o meu novo na tua vida. Mas agora, de uma forma adequada, com uma estrutura acertada, experimentada. Alinhado, com uma nova estrutura espiritual. A tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Creia, creia, creia. Essa travessia é obrigatória. Essa travessia obrigatória, e acontecendo nada ou acontecendo tudo, está chegando cada dia mais próximo da margem. Olha, consigo sentir já a alegria
de coisas se aproximando, a margem está se aproximando. Está se aproximando um novo trabalho, está se aproximando um novo tempo, está se aproximando, Aramanás, uma nova escola pela frente, sim, por que não? Remais, sui, decanto, Aramanás, não, pastora, não me fale de outro treinamento, porque depois desse eu não vou querer mais outro. Não é opcional, é obrigatório, mas valerá a pena. A obra que Deus está fazendo em nós é linda. E Ele a concluirá para a glória dEle, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Seja fortalecido, guarda esta palavra, Ele vem ao seu encontro, no meio do mar, no meio da travessia. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. No meio desse processo que você está passando, Jesus está chegando. Jesus está chegando para te ajudar a lidar com as situações que você nunca experimentou, nunca vivenciou e não sabe. Faz parte. Ele vai se aproximar mais ainda. Ele vai te ensinar mais de perto. E Ele vai estar com você. Não se preocupe. Você vai conseguir. Nem que Ele tiver que te tirar das águas. E você não está sozinha. Você não está sozinho. Creia e confie. Ele sabe o que faz. Aquele que começou a boa obra. Aquele que te tirou e ordenou sair da margem. É fiel para te levar do outro lado e completá-la para a glória dele. Amém? Um beijo. Até a semana que vem, na continuidade da travessia, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Peço que você compartilhe essa live. Amém? Se você quiser participar do nosso culto, que por enquanto, devido à nossa situação aqui na nossa cidade, nós estamos online, a gravidade dos casos de Covid, eu quero convidar você. Nós estamos fazendo culto pelo nosso aplicativo, o aplicativo Google Meet. E se você quiser participar quarta-feira, às 20 horas do nosso culto, a partir das 20 para as 8, né, da noite, às 19h40, por aí, eu estarei enviando os links para aqueles que me derem o nome e disserem que querem participar do nosso culto online. Então, você vai estar recebendo esse link. Você precisa baixar o aplicativo Google Meet no seu celular ou no seu computador, tá? E aguardar receber o nosso link 20 minutos antes, entrar pelo link, não pelo aplicativo, pelo link, e eu vou autorizar a sua entrada e você vai participar conosco do nosso culto online, para a glória de Deus. Gostaria muito que você participasse, você está convidadíssimo. Amém? Então você precisa deixar para mim, no meu particular, no Message ou aí, eu quero participar do culto. E aí eu vou anotar o seu nome e vou te enviar o link com antecedência, meia hora, 20 minutos antes. E peço que você já entre e deixe ali, né, desligado o seu microfone, esperando o início do culto. Tudo bem? Amém? Domingo teremos culto presencial, mas pela manhã por enquanto, ok? Deus abençoe, um beijo para você.